Queridos alunos, boa tarde. A nossa segunda aula de hoje, Geografia. Para a nossa aula de Geografia, onde vai falar de cartografia, representações cartográficas, você vai pegar o seu PET terceira semana nas páginas 59, 60, 61 e 62. Vem comigo? Nós temos assim, aqui na página 59, ia falar 60, né? 59 tem assim para você. Tema: localização de Minas Gerais nas grandes regiões brasileiras. Como Minas está representado aqui? Por que grandes regiões? Regiões mais populosas, mais industrializadas. Nós estamos falando da potência da região sudeste desde o PET 3. Nós já estamos no PET 6, né? Então nós temos aqui todo o Brasil, né, representado no mapa com seus estados e a federação. Tá escrito assim para você: para compreender melhor a realidade e a diversidade de nosso país, os pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, agruparam os estados brasileiros em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Sudeste, é aí que estamos. Essa divisão considerou as semelhanças entre os territórios como característica do clima, da vegetação, da população, da atividade econômica, entre outras. O estado de Minas Gerais pertence à região sudeste. Nós também já sabemos disso, né? Não é novidade, ainda mais no 5º ano, né? Temos aí, região sudeste do Brasil. Aqui na região sudeste, ele colocou apenas os 4 estados que pertencem a essa região. Temos Minas Gerais, maior aqui, ó, em tamanho, densidade geográfica. Temos São Paulo, segundo. Aí temos o Rio de Janeiro e Espírito Santo, quase que o mesmo tamanho. Rio de Janeiro um pouquinho maior, né? Mas bem pouquinho. Então temos aqui Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Esses são os estados que pertencem à região sudeste. Aqui fala para você assim, ó, é a região mais populosa, ou seja, a que abriga mais habitantes. Segundo dados do IBGE, em 2016, cerca de 42% da população brasileira vivia no Sudeste. Olha aqui, quase a metade da população. Nós que já vimos porcentagem, você consegue perceber que 42% é quase, tá próximo, né? Falta 8% para inteirar a metade da população brasileira, tá? Então nós temos aí, a cada 100, 42, né? De cada 100 brasileiros, 42 moram em Minas. Temos aqui também é nessa região que se localiza as 2 maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. O Sudeste concentra a maior parte das indústrias. Falamos disso. Por isso ela é tão populosa, por causa do trabalho. Os imigrantes já chegaram, já ficaram em São Paulo, Rio de Janeiro, por isso ficou tão industrializada. Já desciam no Porto de Santos e já iam ali mostrando as suas técnicas que trouxeram da Europa. Temos também aqui, pois é a região onde mais atividade econômica mais se desenvolveu. Por isso, atraiu muitos migrantes. Tinha os imigrantes e os migrantes, aqueles que já estavam no Brasil. Quando foram vendo que lá estava desenvolvendo e onde eles estavam não, eles foram para lá. Aqueles que não tinham nenhuma técnica, não sabiam nada de indústria, foram trabalhar na construção civil. Olha no êxodo lá, né, na migração rural urbana. Nessa migração rural urbana, as pessoas saíram das roças, das fazendas, já falamos, por tudo que faltava lá,
foram para as cidades Minas, Rio, São Paulo. Os que saíram das roças aqui nessa região de Minas, ou foram para Belo Horizonte, na construção de Belo Horizonte, ou foram para o Rio. Outros para São Paulo. Minas tem eixo com essas duas, então faz divisa com essas duas. Então dependia de onde a pessoa estava. Ou às vezes, se um parente tinha ido antes, né? O que leva as pessoas a migrarem, nós já vimos que são várias coisas. É trabalho, é estudo, é saúde. Mas também, se tem um parente lá, ele acha mais fácil, ele não vai chegar e ficar sozinho. Ah, eu vou para São Paulo mesmo, tem um primo meu lá, tem meu tio lá, tem minha avó, tem minha mãe. A pessoa vai por isso. Ele fica junto dos seus e ainda tem oportunidade de trabalho. Tá? Então, muitos foram para essa região, muitos migraram em busca de melhor condição de vida, já que lá oferecia emprego, principalmente do norte e do sul. Quem estava lá em cima, no norte, desceu. Quem estava embaixo, no sul, subiu. E concentrou-se nesse espaço. Tá? Temos aí a atividade número 1. Na atividade número 1, ele pede para você observar o mapa e fazer o que se pede. Então, Brasil, grandes regiões, é o título do mapa, tá aqui. E tem aí para você um mapa. Ah, professor, eu estou usando o PET que você mandou aqui no Word. Como que eu vou fazer para pintar isso aqui? Ele fala, se possível, não é? Então, vamos ler o que ele fala? Ele fala para você assim, ó. Qual é a região brasileira a qual Minas Gerais pertence? Falamos disso, tá lá no texto. E aí ele fala, se possível, colora de vermelho. Ah, você pode pegar aqui a região. Ah, eu sei pintar o mapa aqui no Word, professor. Eu sou boa nisso, então pinte. Parabéns para você. Agora, eu não consigo. Não precisa. É por isso, se for possível, se houver condição, olha o caso. Se, né? Então, você vai escrever qual é a região. Isso é possível, tá? Eu quero pedir de novo, tá fazendo no Word, escreveu a região, aumenta o tamanho da fonte, escreva de outra cor. Eu preciso ficar procurando cadê a sua resposta. Então ponha ela colorida, e aí eu vou saber, tá? Aqui ó, brinca um pouquinho, aqui fala para pintar de vermelho, você não pode pintar lá, escreve de vermelho aqui. Aí depois ele fala para você assim, ó, letra B, qual é a região brasileira qual é a região brasileira que não faz fronteira com a região mineira, a região de Minas Gerais, pertence? Se for possível, colora de verde. Não faz fronteira, não está ali grudadinho. Eu vou daqui para tal lugar e não vou passar em nenhum outro estado. Goiás? Não, Goiás tá pertinho aqui, ó. Tá? Se você for aqui pro lado de Tupaciguara, você chega em Goiás rapidinho. Ah, mas se você for por Araguari também, você vai chegar em Goiás, lá na frente, mas vai chegar em Goiás também. Então aqui, ó, então não é Goiás. Ah, é Bahia aqui também? Não. O que não faz fronteira aqui, ó, com Minas, tá do lado de cá, ó, na região norte. Aquela que nós falamos que tem pouquinha gente morando, é essa. Muito espaço, muita extensão territorial e quase ninguém. Tá? Nós vimos que 4% da população mora aqui. Não foi isso? Então tá. Então você tem aqui a região nordeste, essa que você vai pintar de verde. Ah, eu não tenho como pintar, mas não tem problema, quem fala se for possível, então escreva a região norte aqui de verde. Depois ele fala para você qual é a região oeste da região de Minas Gerais. Não, qual é a região oeste da região que Minas pertence? Eu quero faz parte toda hora, né? Pertence. Se possível, colora de amarelo. Ah, não tem como eu colorir de amarelo a região lá, né? Que eu não vou falar mais qual é, que eu tô respondendo tudo, né? Então, já que não tem como você pegar a região lá e escrever de amarelo, escreva ela aqui em amarelo.
Qual é a região do norte da região de Minas Gerais pertence? Se for possível, colora de laranja. Vai lá e pega a região e pinta ela de laranja. Ah, não tem como? Escreva a palavra aqui de laranja. Qual é a região do sul da região que Minas pertence? Se possível, colora de rosa. Né? Então vem aqui, colora de rosa. Escreva a palavra de rosa. Ok? Ficou claro isso? Aí eu recebo a tarefa sem estar colorido. Não conseguiu? Ótimo. Mas pelo menos eu sei quem está assistindo. Tem gente que nem sabe o que é para fazer. Porque não assiste. Aí me manda qualquer coisa. E aí eu devolvo. Ontem, 2 da manhã, eu estava devolvendo tarefa. De acordo com o mapa das regiões brasileiras, apresentados no texto da semana, quais são os estados vizinhos de Minas Gerais? Estados vizinhos. Desses estados, crie uma lista com o nome dos quais pertence à região sudeste. Nós falamos lá no início quais os estados que são a região sudeste. Então você vai fazer aqui, ó, quais estados está na região sudeste e são vizinhos de Minas. E outra lista, por exemplo, faça 2 listas, não é? Então, uma lista com os que são vizinhos pertencentes à região sudeste. Nós falamos, são 4 apenas. Então, tem Minas Gerais mais 3. Então, você vai fazer uma lista, ó, os estados da região sudeste que são vizinhos de Minas Gerais. Aí você põe eles lá. Os estados que são vizinhos de Minas e não pertencem à região sudeste. Vai lá e escreve eles. Ficou claro isso? Então, você vai fazer 2 listas. Uma, os estados que são vizinhos a Minas e pertencem à região sudeste. 3 estados. E os demais estados que fazem fronteira, são vizinhos de Minas, mas não pertencem à região sudeste. Tá? Que pertence à região centro-oeste, que pertence à região nordeste e que pertence à região sul. E que são vizinhos de Minas. Tá? Então você só vai ter, você vai, tem uma cidade lá do norte que é vizinho de... Mentira, não faz fronteira, tá? Então você tem só a região nordeste, a região centro-oeste, a região sul, tem cada eles aqui, ó, tem uns que tem 2, outros tem só 1, mas que são vizinhos de Minas, tá? Não, só tem, são vizinhos de Minas, tá? Mas, então você vai olhar isso aí direitinho, tá? Que na verdade você tem, contando aqui no mapa, você vai ter 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 estados. Então, tá. Agora na atividade de número 3 tá assim. Sobre Minas Gerais, pesquise. Se possível. Não é se possível pesquisar. Pesquise. Eu deixei para você o endereço eletrônico. Eles trazem aqui. Só que esse aqui não tem como você acessar por ele. Por isso que eu pus o outro aí. Então você clica nele ou copia ele tal qual está aí. E você vai entrar direto na folha do IBGE. Exatamente na folha onde você precisa olhar tudo isso aqui, ó. Extensão territorial, quantidade de habitantes, nome da capital, quantidade de municípios, nome do governador e o nome do vice-governador. Lá eu não consegui ver o nome do vice-governador. Mas isso é coisa que é sabido por todos, né? Ah, mas eu não sei não, minha mãe também não lembrou. Normalmente a gente não fala o nome do vice-governador, né? A gente fala o nome do governador, o vice, tadinho, fica lá. Só aparece se acontecer alguma coisa com o governador. Viajar por um tempo maior e o outro precisar assumir, a gente fica sabendo quem é. Caso contrário, a gente nem toma conhecimento. Não faz parte da nossa rotina. Então, você vai lá e pesquisa. Ah, mas lá no IBGE não tinha, não tem mesmo. Eu olhei lá também, não achei. Né? De repente eu não olhei direito. Mas eu fui lá no Google e pus nome do vice-governador de Minas. Pronto, achei. Não lembrava, não tinha ideia. Na verdade é essa.
É igual quando a Dilma perdeu o mandato. Eu não sabia daquele homem lá, daquele Temer. Nunca nem tinha ouvido falar naquele homem. O homem tem mais de 40 anos de política, mas pelo menos mais 40 anos de roubalheira. Mas isso é outro assunto, né? Nós vamos falar isso de outra hora. Então, tá aqui, vocês completem. Pesquisem lá no site do IBGE. O site do IBGE, gente, é uma coisa que é bom salvar, tá? Porque muita coisa você precisa pegar no IBGE. Lembre também que essa população aqui, a quantidade de habitantes, é de 10 anos atrás. Ah, mas isso aqui deve estar errado, porque tem 10 anos. É assim mesmo? Funciona a cada 10 anos. Lembra aquele outro mapa que nós fomos olhar de Uberlândia e ele era de 10 anos atrás? E teve gente que achando estranho porque tinha 10 anos aquilo? E eu disse, gente, IBGE é assim, é a cada 10 anos. Eles não conseguem fazer essa pesquisa. Não, eles fazem, ia fazer a pesquisa agora, mas ia divulgar isso mesmo depois de computar, tabular esses dados daqui uns 2 anos. Quando eles colocassem lá, por isso que eles colocam de tantos anos a tal ano. A pesquisa foi feita em 2020. E aí eles vão divulgar isso lá em 2022, mas é isso. É igual agora. Ia fazer esse ano, mas não fez. Então, vai fazer o ano que vem? Ainda não sei. Não divulgou mais isso, parou o assunto. Então, quando fizer, vai fazer 2022, por exemplo. Mas vai divulgar em 2022? Fez e divulga? Não, não é assim tão rápido, tá? Então, vai divulgar em 2024? Não sei, mas vai divulgar. E aí vai colocar a data da pesquisa e não a data de divulgação, ok? Então, para a aula de geografia é só. Eu espero que você esteja assistindo essa aula e saiba exatamente o que é para fazer. Qualquer dúvida depois de assistir a aula, por favor, me ligue. Eu estou aqui. Tá? Então, é só. Tchauzinho.